Hello everyone. Hi class. How are you? I am fine. And you? Are you fine? I hope you are. Então, galera, espero que vocês estejam bem, tá bom? Se cuidando, tomando as precauções necessárias, entendeu? Então, hoje nós vamos para a nossa segunda aula, tá bom? Das lendas do mês de agosto. Vamos falar agora sobre o Loch Ness Monster, ok? Loch Ness Monster, ele é da Escócia. Ele é um monstro do Lago Ness, localizado na Escócia. O lago é de lá, ok? Então, vou ler para vocês em inglês e vou traduzir. Ó, St. Colmcille and the Loch Ness Monster. One day, Colmcille was going on an afternoon walk near Loch Ness in Scotland. Em um dia, Columbo estava passeando de tarde perto do Lago Ness, na Escócia. Suddenly, he heard the screams of a man coming from the lake. Colmcille raced to the lake to see what was happening. When he got there, he couldn't believe his eyes. Ou seja, de repente, no meio do passeio dele, ele ouviu gritos de um homem vindo do lago. Rapidamente, ele correu para o lago para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele não acreditou no que ele estava vendo. Olha isso aí, ó. A man was struggling in the water. What looked like a large monster was chasing him. It was the Loch Ness Monster. Ou seja, quando ele chegou na margem, um homem estava lutando na água com aquilo que parecia ser um monstro perseguindo ele. Era um monstro do Lago Ness. Nesse momento, olha só, Colmcille made the sign of the cross and said, "You will go no further." At this, the monster fled in fear. Ou seja, nesse momento que o monge chegou na margem, ele fez o sinal da cruz e disse para o monstro, daqui você não passa. Nesse momento, o monstro ficou parado em medo e foi embora. Nessa mesma hora, o Comsel não estava percebendo que haviam pessoas atrás dele. Olha aqui, ó. Some local people from the Picts tribe were nearby when this happened. They watched as Comsel sent the monster away. They were amazed by Comsel's actions and quickly converted to Christianity. Ou seja, haviam pessoas de tribos locais ao redor do padre, do monge, enquanto ele estava fazendo a oração. Quando ele conseguiu afastar o monstro, aquelas pessoas elas ficaram tão surpresas com aquilo, tão maravilhadas, que elas decidiram naquele momento se converter para o cristianismo. This is said to be the first known sighting of the Loch Ness Monster. Então, essa rápida história, ela é conhecida e ela é dita ser a primeira história da aparição do Loch Ness, do Loch Ness Monster, ok? Então, foi isso que deu origem a todas as histórias que vocês conhecem, aos filmes que você conhece, ao episódio do Scooby-Doo que o monstro aparece. Existe um filme chamado Meu Monstro de Estimação, ele está lá na Netflix. Quem não tem Netflix pode assistir no YouTube, se estiver lá disponível. Existem várias versões dessas histórias do monstro do Lago Ness. E esse lago, ele existe, tá? Ele é lá da Escócia. Ele é o segundo maior lago da Escócia e ele é mais profundo o lago do Reino Unido. Ele é muito maior em profundidade do que todos os lagos da Inglaterra e dos países de Gales juntos. Esse lago tem 230 metros de profundidade, muito mais profundo do que a Baía de Guanabara, que tem de 70 a 90 metros de acordo com a maré. Olha como é que são as coisas, não é? Ah, e agora eu vou fazer uma pergunta. Se você tivesse que comparar esse
esse monstro do Lago Ness com alguma lenda brasileira, qual lenda seria essa? Qual lenda você acha que é parecida com o monstro do Lago Ness? Pensa aí. Ó, essa foto aqui é do lago. Esse aqui é o lago de verdade, da Escócia. Olha lá, ó. The Loch Ness Monster. O nome, eu esqueci de falar. Sabia que o nome do monstro é Nessie? Ela tem nome, é chamada de Nessie. Então, devido ao sucesso dela, da fama da Nessie, o lago virou atrativo turístico. Então, hoje em dia, quem visita a Escócia sempre quer visitar o Lago Ness e quer também fazer viagens em navios, em barcos, para tentar fotografar uma possível aparição dela. Só que muitos cientistas e pessoas estudadas que gostam até da história já fizeram escaneamento de água, já fizeram fotos de satélite, mas nunca encontraram nada. Porque as águas do Lago Ness são muito turvas, são profundas e são turvas devido a todos os sedimentos que caem das margens no lago, a vegetação, ao clima. Então é muito difícil de tirar uma foto lá embaixo para poder fazer a averiguação. Mas é interessante saber que existe a possibilidade de um monstro existir naquele lago, né? Ele é o segundo maior lago da Escócia e é o maior do Reino Unido. Outra coisa não. E vamos voltar para a pergunta que eu fiz para vocês. E aí, descobriram qual é a lenda brasileira que parece com o monstro do Lago Ness? Quem falou boitatá acertou, não é? Porque o boitatá é uma cobra gigantesca que vive nas águas turvas dos rios negros, lá do norte do planeta não, no norte do Brasil. Exatamente igual a Ness. A Ness também vive em águas turvas do Lago Ness da Escócia. E é do norte da Escócia, é do noroeste da Escócia. Assim como o boitatá também é do noroeste do Brasil. Noroeste porque é norte e é porque é lá perto do Amazonas, lá perto do Acre. Então é oeste do Brasil, norte, oeste, noroeste. Ok? Essa foi a história do monstro do Lago Ness. Fica a dica, assistirem o filme Meu Monstro de Estimação. Agora, eu quero falar de uma outra lenda chamada Guilidu. O Guilidu também tem um primo brasileiro, tá? Que parece que tem os mesmos atributos, né, do Guilidu. Guilidu é uma lenda que eu conheci aqui, estudando com vocês, para ensinar vocês. Eu não sabia que ele existia. Olha aqui, ó, vou ler para vocês. The Guilidu was a male fairy. There are many Scottish fairy stories, and the Guilidu is probably one of the most well-known. Ou seja, o Guilidu, ele é uma fada masculino. Ele é um menino. Existem inúmeras histórias de fadas na Escócia, mas o Guilidu é uma das mais conhecidas de lá. Olha aqui, ó. The Guilidu... Opa! Ih, caramba. Oh, meu Deus. Aqui. The Guilidu was said to live in the forests of the Northwest Highlands of Scotland. He was described as being little or wee, at only 1 meter tall. He had black hair and dark brown eyes. His skin changed from green to brown to green with the seasons. His clothes were woven leaves and moss. The Guilidu didn't eat meat, but he preferred berries and nuts from the forest. He was thought to be the protector of the trees. Ou seja, o Guilidu, vou falar para vocês características e vocês vão fazendo a associação com o Brasil, com uma lenda brasileira. O Guilidu, ele mora no noroeste, no noroeste das terras altas da Escócia. Ele é pequeno ou minúsculo, chegando a somente 1 metro de altura. Ele tem cabelos pretos, olhos castanhos escuros. A pele dele muda do verde para o marrom para o verde, de acordo com as estações do ano. Ele veste uma junção de musgo, de
de folhas secas, folhas de cipó. Então, olha para a roupa dele como é que é, tá bom? E outra coisa, ele não come carne de nenhuma espécie, ele só come sementes, grãos e frutinhas. Somente isso, tá? E dizem também que ele é o protetor das florestas, que é o protetor das árvores. Em 2019, nós fizemos um trabalho ao longo do ano de um protetor das árvores também. Ele dizia assim, ó, I speak for the trees. Quem seria esse? Quem lembra de 2019, do projeto que ficamos o ano todo fazendo? Quem falou Lorex acertou. Então, Lorex, eu poderia dizer que seria um primo afastado do Guilidú lá dos Estados Unidos e o Guilidú da Escócia. E eu quero saber o do Brasil, hein? Quem seria o primo afastado do Guilidú do Brasil? Olha aí, ó, o último slide do Guilidú. The Guilidú was said to be shy, sometimes wild, but kind to children. They were not so kind to adults, who lost their way in the dark Scottish forests at night. Story said that if you offended the Guilidú, he would crush you in his long leafy arms, or he might kidnap you and drag you off to the fairy lands to be a prisoner there. Ou seja, aqui está falando que o Guilidú ele é, acima de tudo, tímido, né? Às vezes wild, levado, sapeca, travesso, mas sempre gentil com as crianças, mas não tão gentil com os adultos que se perdem nas florestas escuras da Escócia à noite. As histórias dizem também que se por algum acaso você ofender um Guilidú, ele vai ficar chateado com raiva e vai acabar crush you. Ele vai te amassar, ele vai estourar você, apertando você com os braços dele. Ou ele vai te sequestrar e vai acabar te carregando. Sabe para onde? Para a Terra das Fadas, aonde você vai ser um prisioneiro. Isso aí é a história do Guilidú. Então, aqui no Brasil, quem seria esse Guilidú? Protetor das árvores, florestas, animais, contra os caçadores. Pensa um pouquinho. Então, Guilidú is from Scotland. Lorex is from United States. And quem falou Curupira is from Brazil. Curupira seria o nosso Guilidú. O Curupira, vamos dizer, é um primo do Guilidú, um primo do Lorex, porque o Curupira ele protege a natureza. Ele tem os pés virados para trás, segundo a lenda, justamente para que as pessoas se confundem para onde ele foi, para onde ele vai, aonde ele está. Não é? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa lenda. Vamos terminar por aqui, tá bom? Se você falou Curupira, você acertou. Se você lá no Loch Ness Monster falou Boitatá, você acertou. Eu deixei 2 folhas no Facebook e no Teams para vocês imprimirem e pintar. Se não tiver tinta, não tiver como imprimir, desenha eles, desenha o meio ambiente onde eles vivem e tira uma foto, mostra para gente. Mostra para mim que você pelo menos tentou fazer, fez, vai ficar bonito. Feio nunca fica, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas 2 lendas. Essa do Guilidú realmente é muito nova para mim. Próxima aula vai ser a aula de setembro. Nós falaremos de outros assuntos também, tá? Olha, kisses to you, hugs to you, I miss you so much. Abraços para vocês, beijos para vocês, sinto saudade pra caramba, tá bom? Mas cuidem-se, façam o melhor pro papai e pra mamãe, protejam-se, estudem, vejam os vídeos, tá bom? Teacher Léo fez um canal só para vocês assistirem as aulas. Ó, kiss to you, bye bye, ok? See you next week.